Você está no Visão Cristocêntrica. Nosso propósito é nunca tirarmos os olhos da cruz de Cristo. E conosco voltaremos já já, logo após a vinheta. Grande é o nosso Deus. Permitir estar aqui, você também junto conosco, para mais um Visão Cristocêntrica. E dando continuidade hoje ao nosso quadro No Caminho das Escrituras, onde só as Escrituras é um mapa que nos leva para o céu. E você já sabe, estamos aí caminhando na carta aos Colossenses, no capítulo 1, de 9 a 12, e hoje vamos trabalhar o verso de 11 e verso 12 para fecharmos essa série de 3 mensagens que estamos trabalhando em cima desse texto. E a pergunta que o No Caminho faz é: você já parou para pensar que a oração feita na dependência de Jesus pode muito em seus efeitos? Então é isso que temos pedido ao Senhor. Na reflexão dessa pergunta e tema o poder através da oração cristocêntrica, que nós vamos ver a oração que Paulo nos ensina é uma oração cristocêntrica. E a gente está examinando os pedidos que ele faz para Deus, para que Deus derrame sobre a vida daqueles irmãos naquela igreja de Colossos. É importante que, se você não viu os últimos 2 vídeos aqui do Visão Cristocêntrica, pausa esse vídeo, vai lá no nosso canal, assiste os outros 2 vídeos, a primeira exposição e a segunda, que essa é a terceira. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com muitas outras pessoas para poder chegar ao alcance de outras pessoas a mensagem do Evangelho. E também nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Depois você volta para cá, para que possamos juntos fazer a leitura desse texto, agora que vamos fazer na versão NAA. E você que já está aqui comigo, eu te chamo a fazer essa leitura. Vamos fazer essa leitura juntos? Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, amados irmãos, esse é o texto abençoado que está norteando essa mensagem de hoje, né? E a gente vai entender o seguinte: estamos falando, né, dos 7 pedidos do apóstolo Paulo em sua oração pelos Colossenses, e dentro dessa abordagem estamos caminhando nos tópicos: o teor da oração cristocêntrica no verso 9, o alvo da oração cristocêntrica no verso 10, e hoje vamos falar sobre a habilitação por meio da oração cristocêntrica, verso 11 e 12. Lembrando que esses 2 temas anteriores, do verso 9 e 10, já estão disponíveis para você assistir essa mensagem lá no nosso canal. Então, agora, pensando, amigos e irmãos, quando falamos sobre o teor da oração cristocêntrica, no verso 9, o apóstolo Paulo está nos mostrando para todos nós o conteúdo da sua oração. Nesse conteúdo podemos ver um pedido que ele fez para Deus, para que seus irmãos pudessem ter o pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse foi o primeiro pedido do apóstolo Paulo. E sobre o alvo da oração cristocêntrica, o apóstolo Paulo está orando pela vida dos irmãos colossenses, para que eles tenham um alvo em suas vidas. Assim, essa oração aponta para Cristo. Aqui, nesse tópico, vimos mais 3 pedidos do apóstolo pela vida dos irmãos, contabilizando 4 nessas 2 últimas mensagens. E hoje vamos ver mais 3 pedidos, fechando os 7 pedidos do apóstolo Paulo, aqui sobre a habilitação por meio da oração cristocêntrica. Paulo nos ensina que, por meio da vida de oração, somos habilitados por Deus para encarar os grandes desafios da nossa carreira cristã. Então, hoje, vamos ver os 3 últimos pedidos da oração de Paulo pelos Colossenses. O que ele vai pedir? Primeiro, sejam fortalecidos com todo o poder, verso 11. Depois, sejam perseverantes e pacientes em todas as situações, verso 11, parte B. E depois ele fecha: com alegria, dei graças ao Pai que os capacitou, verso 12. Em delongas, a habilitação por meio da oração cristocêntrica, verso 11 e 12, e ele faz o primeiro pedido do apóstolo Paulo: sejam fortalecidos com todo o poder, verso 11. A gente vai entender melhor isso. E aí a gente faz uma pergunta para o texto para que possamos entender isso. Que poder é esse que Paulo ora pedindo pelos irmãos? Que poder é esse? Será que é um poder humano? Será que é um poder para adquirir coisas? Não, olha isso. Ele quer que os colossenses saibam
que ele ora regularmente pedindo para Deus a transmissão do seu poder. A palavra aqui no grego é dunamis. Paulo está usando dois termos diferentes para falar sobre a energia de Deus, esse poder de Deus. Vamos ver a palavra dunamis e a palavra kratos. Agora vamos entender melhor isso. Primeiro, dunamis, de onde temos a palavra dinamite, que significa poder inerente. Esse poder atravessa a rocha granítica e quebra as resistências mais severas. Assim, esse poder faz na vida do homem quando recebe esse grandioso poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que esse poder que como quebra a rocha, como quebra toda a resistência, também quando entra no coração do homem, esse poder que é exclusivo de Deus, quando entra no coração do homem, quebra toda a resistência humana caída no pecado, transforma o homem de dentro para fora. E ao acontecer essa transformação por meio desse poder inerente, aí vem o poder manifesto, que é o significado da palavra kratos, que no grego, é a palavra que vai também dar o significado da palavra poder, que aí está no texto. E aí vai dizer o seguinte: colocado em ação na vida cristã, todo esse poder é resultado de Deus em nossas vidas. Esse poder que governa o universo governa o universo e capacita a vida do homem. Então, o que quer dizer? Que na mesma dimensão que o poder transforma o homem de dentro para fora, ele vai se manifestar em kratos, que é poder manifesto na vida cristã prática do homem e que vai fazer com que esse homem faça muitas coisas dentro de uma capacitação da parte de Deus. E esse poder é o mesmo poder que governa o universo, que é o poder de Deus. E aí a gente vai entender isso mais à frente. Esse poder, melhor dizendo, mencionado no slide anterior, como eu falei, é totalmente diferente do poder espiritual que era assunto-chave no mundo greco-romano naquela época. Pois naquele tempo as pessoas buscavam poder por meio de ligação com vários deuses e rituais de deuses pagãos. Os falsos mestres buscavam poder por meio do conhecimento secreto que eles falavam, mas não passava de uma busca humana em si próprio, pois o verdadeiro poder só vem de Deus. É tremendo, porque aquele poder que eles buscavam e estavam tentando fazer com aqueles irmãos buscassem esse poder místico e também diluindo o evangelho, dizendo que o evangelho não era esse poder pelo qual o apóstolo Paulo já tinha ensinado a eles, eles estavam tentando colocar dúvida, disseminando aquele erro no meio da igreja. E o apóstolo Paulo, ao tomar conhecimento disso pela vida de um irmão Epáfras, ora a Deus pedindo para que o Senhor derrame verdadeiramente o seu glorioso poder. E essa palavra poder vem com esses dois termos, dunamis e kratos, poder inerente e poder manifesto. Glórias ao nome do Senhor. E agora a gente vai ver que esse poder manifesto vai gerar ações na vida daqueles irmãos. Paulo pede isso, para que Deus gere ações. E aí ele diz: sejam perseverantes e pacientes em todas as situações, verso 11, parte B. Então vamos entender isso. Como esse poder pode se manifestar na vida dos colossenses? O apóstolo Paulo fala isso. Paulo entende que esse poder derramado na vida dos irmãos vai gerar nele virtudes cristãs, para perseverar na fé, para resistir à tentação e aos enganos dos falsos mestres. Passando por tudo isso, eles poderiam conhecer a Deus com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, entendendo melhor isso, vamos entender o significado dessas palavras que estão aí, perseverante e paciente. A palavra perseverante tem o seu significado original, hipomoné, que significa o quê? Paciência, estabilidade, constância, tolerância, característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Eu até peço perdão aos irmãos ao meu grego, porque eu só estou tentando traduzir aqui com maior detalhe para vocês, mas a gente pode entender que essa palavra
é a mais rica do Novo Testamento, porque traz tanto significado. Então eu quero mostrar que não é simplesmente a palavra perseverança como a gente vê no dicionário qualquer, mas é uma profundidade que tem quando a gente puxa esse significado das línguas originais. Também a gente vai enxergar que tem a questão da palavra longanimidade, que a gente vai ver que é macrofania, né? E aí, o que ela quer dizer essa palavra? Paciência com pessoas difíceis. Olha que tremendo isso. Macrofinia é um ânimo longo ao máximo, é a capacidade de perdoar pessoas em vez de revidar, é a atitude de abençoar em vez de amaldiçoar, é a decisão de acolher em vez de escorraçar, é pagar o mal com o bem. Macrofinia é uma das virtudes mais vistas na vida de Jesus, em seu ministério. Esse é o pedido profundo da oração de Paulo pelos Colossenses. Então Paulo pede, não é uma questão de ser paciente normal, não, mas é uma longa paciência ao máximo e por pessoas difíceis. Então o contexto aqui é muito mais profundo, porque existia ataques dos falsos mestres naquela igreja, existia um contexto de várias heresias tentando entrar naquela igreja, até mesmo é apelidada como heresia, a heresia de Colossos, porque era um misto de vários falsos ensinamentos tentando atingir aqueles irmãos. O apóstolo Paulo ora a Deus, pedindo pela vida daqueles irmãos que ele mesmo nem conhecia. Então agora a gente consegue entender o terceiro pedido do apóstolo Paulo, que é o sétimo, fechando: com alegria dei graças ao Pai que os capacitou, verso 12. Então a gente entende o seguinte: Paulo já orou para que os colossenses pudessem em Deus ter perseverança diante das circunstâncias, e também pediu para que pudessem ter paciência com todas as pessoas difíceis. Agora ele vai mais a fundo, ele pede a Deus para que eles façam tudo isso dando graças a Deus, pois agora eles fazem parte da herança de Deus por meio de Jesus, que os capacitou pelo ato da redenção de seus pecados. Assim foram transportados das trevas para a luz. Meu Deus, que mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não ora fora de um contexto, ele ora com teologia, ele ora na dependência de Jesus. Todas essas ações só Deus pode realizar na vida daqueles irmãos. Que oração que podemos aprender com o apóstolo Paulo. A nossa conclusão com tudo isso: Paulo fez 7 pedidos na sua oração aos Colossenses, e ele nos mostrou que precisamos orar pelo pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, no verso 9. Precisamos orar para vivermos de modo digno do Senhor, verso 10, parte A. Precisamos orar para que frutifiquemos em toda boa obra, verso 10, parte B. Precisamos orar para crescermos no conhecimento de Deus, verso 10, parte C. Precisamos orar para que sejamos fortalecidos com todo o poder, no verso 11. Precisamos orar, amados irmãos e amigos, para que sejamos perseverantes e pacientes em todas as situações, verso 11, parte B. E precisamos orar para rendermos graças ao Pai que nos capacitou, verso 12. Louvado seja Deus. Aí eu faço uma pergunta: quais as aplicações que podemos tirar desse texto para as nossas vidas? Vamos ver? Primeiro, precisamos orar com profundidade por pessoas que não conhecemos e também por nossas vidas. Vamos orar, irmãos, tanto por pessoas que não conhecemos, tanto por nós mesmos. Pedir para que esses mesmos 7 pedidos que o apóstolo Paulo fez pelos irmãos também venha por muitas outras vidas no nosso tempo e também sobre as nossas vidas. 2. Ore por pedidos que levem pessoas a uma vida profunda com Jesus, pois certamente elas serão mais fortes em ti. Aqueles irmãos passavam por tempos difíceis. E essa oração de Paulo, eu tenho certeza que Deus atendeu, porque era a oração ligada às Escrituras e agradava o coração do Senhor. E assim o apóstolo Paulo clamava por pedidos que só Deus poderia realizar. E isso mostra a dependência que ele tinha no Senhor. E agora eu quero falar com você.
que ainda não está vivendo essa dimensão de vida. Assim como Paulo pediu pelos Colossenses na sua oração. Esse é o momento que Jesus está aqui te chamando para viver essa vida. Mas antes, reconheça os seus pecados, clame por sua redenção e seja transformado por Jesus para uma nova vida. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Muito obrigado por você estar mais uma vez aqui conosco no Visão Cristocêntrica, no quadro No Caminho das Escrituras. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Você gostou desse vídeo? Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você também ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal para que assim essa mensagem chegue a muitas outras vidas. E também nos acompanhe no Facebook e aí no Instagram, porque estamos sempre postando algo para a edificação das nossas vidas, para a glória de Deus. Então, amados irmãos, fico aqui, deixo um forte abraço para vocês, para todos vocês que estão aqui mais uma vez no Visão Cristocêntrica, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.